Falando claro agora sobre agronegócio, a Trading Aliança Agrícola do Cerrado pediu a proteção na Justiça de São Paulo para suspender o pagamento de dívidas bilionárias que a empresa enfrenta. Claro, vou chamar aqui Gustavo Lustosa, meu xará e repórter do AgFeed, para me explicar todo esse rolo. Gustavo, bom dia para você. Bom dia, meu caro. Bom dia quem nos assiste na CNN Money. Esse é mais um capítulo dessa onda que vive o agronegócio, de inadimplências, recuperações judiciais, mas é um capítulo um pouco diferente por uma série de questões. Primeiro porque a gente fala de uma trade, né, a Aliança Agrícola do Cerrado, uma trade de controle russo, que aparentemente tinha uma operação saudável, né, na safra passada faturou mais de 4 bilhões de reais, teve um EBITDA de 150 milhões de reais, margens ali compatíveis com o setor, mas que aparentemente, né, começou, deu um chá de sumiço, parou de responder os seus credores, parou de pagar certas dívidas ali que ela tinha de compromisso na metade desse mês e voltou, mas voltou mais ou menos sem o pessoal sem entender. E no final da semana passada, o que culminou aí, que vai causar uma possível insolvência, um pedido ali de tutela cautelar, né, o chamado stay period, para proteger a sua dívida aí dos seus credores. Vamos resumir um pouco essa história, né? Como eu falei, é uma trading controlada por um grupo russo que no dia 15 de janeiro ela tinha que pagar ali juros de uma emissão de CRA que ela tinha feito e ela não pagou. Ah, os credores buscavam a Aliança Agrícola por telefone, por e-mail, contatos ali com os executivos, nada, né, as ligações eram ignoradas, os e-mails não retornavam, o pessoal apagou perfis do LinkedIn, e aí algumas pessoas começaram ali a executar as suas garantias, como deveria ser, né? Você tem uma dívida, ninguém está te respondendo, o pessoal começou a executar, e a empresa resolveu, né, como eu falei, entrar com esse pedido de tutela cautelar. Mas aí entra uma série de questões curiosas, né? Para além de se chá de sumiço, a empresa entrou com esse pedido de tutela cautelar, que está em análise, mas o juiz do caso, o juiz Marco Antônio Abdala Deotti Ibrahim, indeferiu o pedido de segredo de justiça. E aí que essa história começa a ficar mais curiosa. A empresa tem sede em Minas Gerais, né, na cidade de Uberlândia, mas ela protocolou esse pedido no Tribunal de São Paulo, na cidade de São João da Boa Vista, onde ela tem uma filial. Então, rolou ali uma série de trapalhadas. Eu conversei com um advogado que está muito a par desse processo. Ele falou que a empresa ali criou uma estratégia ali, né? Como todas essas empresas que têm pedido recuperação judicial estão criando. Primeiro pede essa tutela, né? Ganha o fôlego para conversar com seus credores e no fim entra em RJ ou recuperação extrajudicial, conforme for, mas nos bastidores a avaliação é que ela fez essa série de trapalhadas e acabou dando mais visibilidade ao problema, né? Então, a primeira empresa a executar as garantias, como eu falei lá no dia 15, né, quando a empresa deixou de pagar juros de um CRA, foi a securitizadora Ecoagro, que tinha ali, tem umas garantias depositadas numa conta, então, se os credores desse CRA não vão sofrer esse calote, mas o fato da empresa ter ido à justiça e aí não ter conseguido essa proteção aí eh, em relação à visibilidade do processo, acelerou com que outras empresas fizessem isso. Como eu falei, era uma trading aparentemente saudável, né? Tinha ali uma margem compatível com o setor, mas tem uma questão de uma dívida acima de 1 bilhão de reais sobre ela. E, como eu falei, a empresa ela deu esse chá de sumiço para os credores, mas ela voltou no seu LinkedIn na semana passada, disse que reconheceu as dificuldades, mas passou ali uma mensagem de continuidade, né, dizendo que continuaria as operações, que foi só uma pausa, que estava revisando o modelo de negócio, que ia conversar com os credores, mas aparentemente isso não tem acontecido. Sobre esse passivo, né, eu falei um pouco mais de 1 bilhão, eu tive acesso também na sexta-feira passada à lista de credores. E o maior credor dessa dívida aí, que passa um pouco de 1 bilhão de reais, é o Banco do Brasil. A gente fala muito sobre como o agro tem sido um vilão dos balanços do Banco do Brasil, né, que tem aumentado seu PDD para combater essas inadimplências, esses calotes. O Banco do Brasil é, nesse caso, ali o principal credor, uma dívida de 135 milhões de reais, e são dívidas que, se a gente olha para o total, elas estão mais expostas a players financeiros, né? O Bradesco tem um passivo de 56 milhões, o Santander um passivo de 95 milhões, Banco ABC de 40 milhões, o Macquarie Bank de 100 milhões, gestoras da Faria Lima, ali, a XP tem um passivo de 80 milhões, é, outros bancos, aí, por exemplo, Banco Pine tem quase 40 milhões, o Cicobi tem 65 milhões. Se a gente olhar para players do agro, cooperativas, empresas de insumos, somam ali, são dívidas mais pulverizadas, mas somam mais de 100 milhões
né? Então, muito provavelmente a leitura aí de que todo esse processo vai se encaminhar para uma recuperação judicial, né? A empresa está seguindo esse rito aí meio tradicional das empresas do setor, né? Primeiro pede essa proteção, depois entra numa RJ ou recuperação judicial, mas esse meio do caminho aí aconteceram essas atrapalhadas. A empresa, ao invés de conversar primeiro com seus credores, foi costurar essa tutela que não foi bem executada. Agora a gente fica aqui acompanhando qualquer novidade, meu xará, a gente com certeza volta a falar. Esse é mais um desses casos aí de problemas financeiros no agronegócio, que chama atenção, né, a forma como ele aconteceu. Uma empresa que aparentemente era saudável, que sumiu, voltou, mas sumiu de novo, queria sumir mais ainda, mas aí a justiça não permitiu ali esse segredo de justiça. Agora a gente acompanha daqui, né, se esse stay period vai ser aceito pela justiça de fato, como é que vão se dar as negociações, se falaremos no futuro de uma nova recuperação judicial ou não, mas por enquanto é isso, um caso aí que chamou muita atenção do setor nos últimos dias. Mostra que nem tudo são flores no setor de agronegócio. Agronegócio que Gustavo Lustosa, repórter do AgFeed, entende muito. Te chamo ao longo da programação, meu caro. Muito obrigado. Obrigado, ótima semana. Para você também.